Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Hoje nossa convidada é a médica especialista em alergia e imunologia clínica, a doutora Milva. Milva, é um prazer tê-la aqui conosco e podermos falar um pouco dessas doenças alérgicas, né, nessa época que começa a esfriar. Certo, o prazer é meu, obrigado pelo convite. E eu acho que é um assunto interessante que a gente pode estar falando de muitas coisas, abrangendo as doenças alérgicas, questão de vacinação, e vai ser bem gostoso, tá? Se Deus quiser. Doutora, falando em alergia, vamos exemplificar para os nossos telespectadores o que vem a ser a alergia. A especialidade é assim, ela foca no estudo das doenças alérgicas, ou seja, são doenças que entram no contexto imunológico, sistema imunológico da gente, e são reações que a gente chama de hipersensibilidade a determinados agentes ou alérgenos, né? Certo. Então é uma resposta exagerada do organismo a determinadas substâncias que estão no nosso contato, no nosso meio ambiente. E nessa época agora digamos assim, nessa época que começou a esfriar, quais as manifestações mais comuns dessa época? O que a gente mais vê em se tratando de doenças alérgicas são as crises de rinite, né? As crises de asma e em alguns casos a dermatite atópica ela pode se agravar com o frio, né? Mas o mais comum são as doenças respiratórias mesmo, a asma e a rinite alérgica, que são mais prevalentes. Então, como você citou a asma e a rinite alérgica, vamos explicar o que vem a ser a asma e o que vem a ser a rinite, porque eu acredito que muita gente às vezes faz confusão e também não sabe, né, definir o que é uma e outra. Exatamente. O que acontece é assim, às vezes as duas doenças elas coexistem, né? Então uma pessoa que tem rinite, ela também pode ter asma, e uma pessoa portadora de asma pode ter crise de rinite. Existem as doenças isoladas. Hoje a gente tem um conceito assim, a gente chama de vias aéreas unidas. A mesma mucosa que reveste a via respiratória superior é a mucosa que reveste a via respiratória inferior. Certo. Então, por isso o mais comum são as doenças coexistirem. Então, a rinite, a classificação seria um processo inflamatório nasal de via aérea superior, causada por alergia, mas também causada por outros tipos de rinite. A gente tem outros tipos de rinite que não alérgicas. Não alérgicas, né? Nem toda rinite vai ser alérgica, né? Okay. O que vai definir isso é a história clínica e mais os exames laboratoriais que a gente solicita. Existem outras causas de rinite, então a rinite vasomotora, a rinite por medicamento, que isso é um problema muito sério que a gente tem vivido hoje, principalmente esse uso indiscriminado desses descongestionantes tópicos, né, nasais, que a gente sabe que a longo prazo vão ter consequências, né? Mas é uma rinite grave, que muitas vezes o paciente chega para mim com um quadro de uma rinite, né, agravada, de uma rinite alérgica, agravada pelo uso de descongestionante tópico, né? E minha primeira função é retirar esse medicamento. Retirar. Isso. E já a asma é uma hiperreatividade de vias aéreas inferiores, que vai atingir pulmão, né? E é um quadro inflamatório, em que você vai ter o que a gente chama de broncoconstrição, que é uma inflamação levando a um broncoespasmo, ou uma broncoconstrição, e uma produção exagerada de muco, e aí dificuldade desse ar passar, e a dificuldade respiratória que vem em consequência desse quadro. Então, e principalmente nessa época, então, acredito que deva piorar. Sim, exatamente. Né, então a gente sabe que, por exemplo, mudanças bruscas de temperatura, frio, quente, podem piorar essa hiperreatividade, né? Então, geralmente existe um agravamento nessa época, né? Doutora, existe vacinas para esse tipo de alergia? Sim, quando o quadro é alérgico, né? Então a gente tem que ter bem claro que primeiro, só fazendo uma correção, a gente não. Vacina é um termo errôneo que a gente usa, meio leigo, mas assim, o termo correto é imunoterapia, né? Então, a vacina ela tem uma outra função, né? Que é imunizante, na verdade. Você, quando faz uma vacina para um paciente de gripe ou de qualquer outra doença, você está protegendo esse indivíduo. Já a imunoterapia é o processo inverso, a gente vai fazer a dessensibilização do paciente alérgico, ou seja, o paciente alérgico, ele responde de forma exagerada a determinado alérgeno.
E aí a gente vai fazer um trabalho invertido, a gente vai tentar fazer com que esse paciente perca essa sensibilidade, né? Então ela tem indicações muito específicas, ela normalmente é indicada em quadros mais refratários, que não respondem a tratamento, ou quadros que o paciente fica extremamente dependente de tratamento médico por muito tempo, a gente acaba optando por esse tratamento que é a imunoterapia, né? Quando bem indicada, ela tem uma chance de resposta por volta de 70% ou 80% dos quadros isso é muito bom, de né? resposta, exatamente. Então ela tem que ser bem indicada e coisas muito dentro da área de alergia, a gente sabe que quanto mais específica, melhor a resposta. Então, se eu misturar determinados agentes no mesmo frasco de vacina, né, para fazer imunoterapia, eu vou estar diminuindo essa resposta imunológica do paciente e eu vou estar meio que dentro do frasco, uma proteína acaba destruindo a outra. Então, assim, a gente sabe que hoje chama-se imunoterapia específica exatamente por isso. Se eu vou tratar ácaro, eu tenho que tratar ácaro. Se eu vou tratar fungo, eu tenho que tratar fungo. Não aquela terapia que trata vários agentes de uma só vez, né? Até alguns anos atrás, né, a gente chamava até de inalantes, a gente colocava tudo no mesmo frasco. Então, isso a gente sabe hoje, né, a vacina é muito estudada, né, ela tem mais de 110 anos de história, mas nos últimos 20, 25 anos ela evoluiu muito. Então, a gente sabe que hoje, quanto mais específica, melhor o resultado. E já se está se partindo para um estudo de biologia molecular, para a gente conseguir o alérgeno ideal para colocar dentro desse frasco e ele ser o mais estimulante, dessensibilizante para o sistema imunológico e que cause menos reações adversas possível, né? Que é o melhor, então, né? Que todo mundo espera. Exatamente. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da doutora Milva. Milva, agora há pouco você falou, então, esteve comentando imunoterapia, vacinas. Quando que essas vacinas são contraindicadas? Quando não se deve usar as vacinas? O tratamento imunoterápico, ele tem algumas contraindicações. Então, por exemplo, uma gestante iniciar o tratamento na gestação, a gente não indica. Mas se ela já estava em tratamento prévio, já estava na fase de manutenção, que é uma fase mais avançada, a gente não retira, tá? Pessoas com doenças com imunossuprimido, né? Então, qualquer tipo de imunodeficiência a gente não usa. Certo. Pacientes com cardiopatia, com risco de alguma doença cardiológica, a gente não usa, porque se durante a imunoterapia eu tiver uma reação adversa, ou seja, uma anafilaxia, que seria o quadro mais grave, e esse paciente precisar de adrenalina, a gente teria que estar pesando o risco-benefício, né? Certo, então não vale a pena, exatamente, né, normalmente correr o risco. Exatamente, então eu normalmente não indico. Então, cardiopatas graves, imunodeficientes, gestantes, e pacientes que têm asma grave. Então, a conduta correta é a gente tentar trazer esse paciente, porque a gente classifica a asma em leve, moderada, grave, depois tem uns persistente, intermitente, mas leve, moderada, grave. Se eu tenho um paciente com asma grave, eu devo trazer esse paciente para uma asma moderada ou leve para depois iniciar a imunoterapia, porque eu tenho o risco de agravar esse quadro de asma dele fazendo a imunoterapia, porque eu vou estar dando para ele exatamente aquilo que causa alergia. Exatamente. Então ele tem que estar com um quadro bem controlado. No caso da rinite não tem isso, mas no caso da asma sim. E esses quadros, né, principalmente esses quadros alérgicos, são hereditários, Milva? Normalmente tem um componente hereditário. A gente sabe, estudos mostram, né, que pais alérgicos têm uma chance maior de ter filhos com doenças alérgicas. Então, um trabalho mostra estatisticamente que, assim, se uma mãe é alérgica, o filho tem 50% de chance de ser alérgico. Se o pai é alérgico, por volta de 25%. E se ambos são alérgicos, de 70% a 90% de chance de ser alérgico. Total, né? É bem. Então tem sempre. Dos questionamentos que a gente faz durante a anamnese, né? Então a gente pergunta: pais alérgicos, tem tios alérgicos, algum familiar alérgico? Pra conhecer um isso pouco ajuda. da família, a história Exatamente, familiar. E isso né? tudo vai ajudar a fechar o diagnóstico, né? Ô Milva, falar em fechar diagnóstico, como que pode saber se é uma alergia respiratória, uma gripe ou um resfriado?
Normalmente, a gripe e o resfriado, a gripe seria o estágio, né, causado por um vírus, influenza, que a gente vacina todo ano. Isso é bem interessante falar sobre isso, pra gente também diferenciar. Todo mundo fala, você tá gripada? Não tô, eu estou resfriada. Então, o resfriado, vamos dizer, é o mais simples. É aquela congestão nasal, aquela coriza, espirro, mas a pessoa não tem uma febre alta, não tem uma dor no corpo, não tem um mal-estar geral. É mais um quadro respiratório, assim, leve. A gripe já é um vírus mais invasivo, que geralmente é acompanhado com febre, dor muscular, mal-estar. Já a rinite, ela lembra muito um sintoma de um resfriado, só que meio crônico. Porque assim, o resfriado a gente sabe que tanto o resfriado da gripe, a gente sabe que tem um começo, meio e fim, passou. O paciente de rinite, principalmente uma rinite moderada ou mais grave, ele o tempo todo ele tem coriza, o tempo todo ele espirra, ele não pode abrir um armário que ele comece a espirrar. Então o quadro é bem diferente, a forma de se manifestar é bem diferente. Existem alguns pacientes que falam, eu tô sempre resfriado. Eu falei, então vamos avaliar, porque um resfriado ele tem começo, meio e fim. Então, provavelmente, você pode ter um quadro... Se sarou, tá? Né? Exatamente. Então e assim, aí eu tenho 3, 4 crises durante um mês. Ninguém tem 4 resfriados durante um mês. Então, muito, a gente já pode pensar num quadro alérgico, numa rinite de uma outra etiologia, né? Por uma outra causa. Então, depois dessa explicação, ficou muito fácil, né? Perceber, né? A diferença, né? Do diagnóstico diferencial. E vamos falar um pouquinho. Existe alergia sazonal? Sim, principalmente a gente fala que a alergia ao pólen é uma alergia sazonal. Então, por exemplo, pacientes alérgicos ao pólen, isso, assim, a gente achava que na região do sul de Minas não tinha alergia a pólen. Mas tem um estudo recente de uns 2 anos e descobriu-se que tem alergia a determinados pólen, sim, no sul de Minas, região do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que determinados tipos de pólen são comuns em determinada época do ano. Certo. Então, por exemplo, assim, pacientes meus alérgicos à rinite, eu falo, olha, quando chegar a final de agosto, começo de setembro, pode me procurar, porque provavelmente é a época da polinização, né? Isso, aqui no Brasil, essa questão sazonal é muito mais frequente no sul do país, né? Certo. Porque você tem as estações mais bem definidas, né? E aí acaba se confundindo um pouco aqui para cima, né? Assim, a gente falando de Minas, de Rio de Janeiro, de Nordeste, de Norte. Que estação que nós estamos, né? Exatamente. Então é um pouco mais complicado, assim, mas é bem evidente isso. Tem pacientes que têm rinite em determinado período do ano, né? Ô Milva, produtos de higiene que é de uso adulto, pode ser usado em criança? Na verdade, não, né? Eu acho que, assim, o que é feito para criança, a pele da criança é uma pele mais sensível, né? Uma pele mais delicada. Normalmente a gente orienta a não usar o mesmo produto. Então, às vezes, na brincadeira, muita criança acaba passando maquiagem da mãe, isso é péssimo, né? Isso acaba sensibilizando a criança a determinados produtos que ela ainda não está preparada para entrar em contato, né? Então existe toda uma maturação de pele, toda uma, né? Então não é indicado o uso de produtos. Adulto é adulto, infantil é infantil. Exatamente, né? A criança não é um adultinho pequenininho, é uma criança, né? Então, ô Milva, as vitaminas, elas podem proteger contra essas alergias? Olha, contra as alergias tem uns estudos com o uso de vitamina D. Né? A vitamina D no controle da asma, mas assim, não se chegou muito à conclusão da eficácia da vitamina. Ainda está bem estudo, né? Eu acho que ainda tem. Da vitamina D. Hoje a gente fala muito na vitamina D em várias doenças, né? Doenças neurológicas, doenças asmáticas, mas eu acho que ainda tem muito estudo que tem muito a descobrir ainda, tem muito a descobrir, né? Teve uma época que foi bem falado assim nos cursos. Hoje eles já não falam tanto sobre isso daí. Eu gosto muito de vitamina, assim, eu sou uma pessoa adepta de vitamina, eu gosto muito da vitamina C, né? Eu dei vitamina C muitos anos para as minhas meninas. Eu acho que algumas vitaminas, elas têm uma tendência a proteger o sistema imunológico mesmo. A vitamina A, a gente sabe que ela tem uma função no sistema imunológico de defesa contra vírus, algumas bactérias. Então, eu acho que é interessante, mas não colocar todos os seus ovinhos nessa cestinha, porque não é esse o caminho, né? Vamos devagar, né? Exatamente. Doutora, no próximo bloco a Juliana estará conosco com as perguntas dos nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a nossa convidada médica especialista em alergia, a doutora Milva. E neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano? Estou aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Inclusive, gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo que mandem suas dúvidas, sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp do Dr. Luciano, também no telefone 35 99142 2421. E lembrando que todos que enviarem suas perguntas será mantido em sigilo por questões éticas, doutor. Exatamente. Gostaria também de falar para todos os nossos telespectadores para não deixarem de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, que tem muito assunto interessante lá, doutor. Isso mesmo, Juliana. E, doutora, vamos conversar agora, dar uma dica para os nossos telespectadores. Como deve ser a casa, o ambiente de uma pessoa que tem alergia? A gente chama isso de profilaxia ambiental, né? A gente sabe que a profilaxia ambiental, ela ajuda em 50%, né, do tratamento. Então, assim, tem que ser um ambiente, eu sempre digo que é um ambiente clean, um ambiente com poucos objetos, com poucos móveis, né? Evitar ter cortina de tecido, coisas que acumulem poeira, então aquelas cortinas com grandes tecidos que ficam um ano para lavar, isso é péssimo para o ambiente. E não lava sempre. E não mesmo, lava né? sempre, porque é um volume muito grande, né? Então, se quiser ter uma cortininha leve de voal, que dá para lavar uma vez por mês e vai durar pouco, mas é para lavar. Ou essas persianas que você hoje tem material metálico, né? Alumínio, Exatamente. que você possa estar passando um Fácil pano. limpeza, Exatamente. Né? Evitar tapetes, principalmente no ambiente que o paciente passa a maior parte do tempo dele, ou seja, o quarto, né? Ambiente de sala, sala de televisão, a gente costuma gostar de uns tapetes altos, isso é péssimo, né? A não ser que você queira encarar de lavar uma vez por mês esses tapetes. O piso frio, né? Evitar piso com taco que tenha fresta entre os tacos, madeira. Então, o ideal seria ou um piso frio, ou um laminado bem colocadinho, né? Estantes com livros fechados, né? Ursinho, bichinho de pelúcia, eu sempre falo para os meus pacientes, você dá banho nele cada 15 dias e ele sobreviver porque ele merece ficar com você, porque não pode ter muita coisa, muito objeto nesse quarto que acumule poeira, né? Que o ácaro, que é aqui na região, é um dos principais alergenos, ele fica nesses ambientes com muito objeto, com muitas tranqueirinhas. Milva, e com relação a animais de estimação? Pode-se ter em casa? Eu sou, as pessoas podem achar até que eu sou uma louca, né, eu amo, eu tenho uma filha alérgica e a gente tem 2 cachorrinhos em casa, um Lhasa e um Shih Tzu. E eu sempre digo que assim, vai do que é a causa da alergia. Se o paciente tem uma alergia a ácaro e esse cachorro, esse animalzinho, ele é bem tratado, se lava ele toda semana, tem os cuidados necessários com pelo, emocionalmente, ele influencia de uma forma benéfica para a criança. Mas existe aquela situação em que o paciente tem alergia ou ao epitélio da pele, descamação, ou ao próprio pelo do animal. Nesse caso, a gente tem que colocar na balança, né? Existem casos que eu peço para realmente tirar o animalzinho de estimação, tanto o cachorro quanto o gato, né? A gente tem algumas pessoas que são apaixonadas por gatos, né? E com alergia ao pelo do gato. E eu falo, então a gente tem 2 caminhos, ou a gente retira esse gato, ou a gente vai ter que encarar a imunoterapia, né? Exatamente. Porque na imunoterapia eu vou estar tratando. Exatamente. Né? Doutora Milva, então podemos passar para as perguntas dos nossos telespectadores. Claro. Juliana, vamos lá? Vamos lá, doutor. Doutora Milva, o que eu posso fazer em casa para evitar as doenças causadas no inverno? O ambiente no inverno, a gente tem uma tendência a ficar com tudo muito fechado, né? Então, a gente precisa de calor, se aconchegar, mas assim, isso é bem prejudicial, porque se tem alguém com uma doença respiratória, facilmente vai estar transmitindo para as outras pessoas da mesma família, né? Evitar que fique muita aglomeração, por exemplo, uma mãe resfriada amamentando um bebê. Isso é um problema sério, porque com certeza ela vai passar por esse bebê. Então eu sempre oriento a usar um lencinho, um paninho no rosto para evitar. Irmãozinho quando chega em casa, né? Nasceu o irmãozinho, aquela alegria. 600 pessoas visitando esse bebê. E essa época não é para fazer esse tipo de visita. Essas visitas são muito românticas, né? Mas na prática elas podem... Na prática não exatamente. funciona, até né, os 3 meses de idade, a gente sabe que as doenças respiratórias em crianças até os 3 meses de idade, elas são mais graves.
né? Elas são um risco muito maior para a criança. Então, se a gente puder evitar, manda uma lembrancinha, diz que quando a criança tiver seus 3 meses, vá visitar e manter sempre um ambiente mais arejado, mais ventilado, mais aberto, para poder tentar diminuir essa transmissão desses vírus que são muito comuns nessa época do frio. A vacina é uma garantia segura que a criança não terá a doença, doutora? A gente sabe que as vacinas, né, aí a gente não está falando mais da imunoterapia, né, a gente está falando das vacinas sensibilizantes que são para criar os anticorpos. Elas têm uma eficácia muito alta, né, mas alguns tipos de vacina já mostraram que não tem uma proteção 100%. Então, assim, melhor vacinar ou não vacinar? Sempre vacinar. O risco de quando você vacina, principalmente quando a gente fala de doença respiratória, a gente sabe que quanto mais vezes você vacina, né, quer dizer, mais eficaz vai sendo essa resposta do sistema imunológico quando você vai entrando em contato com esse vírus novamente. Mas que é 100% garantido, tipo, garantir. E outra, não pode se confundir, um detalhe que a gente tem que lembrar sempre, né? Não pode confundir, isso acontece muito com o idoso. Ele resfria, ele toma vacina e pega um resfriado. Ele achou que não foi imunizado. Não, ele está imunizado. Provavelmente ele pegou um outro vírus, um quadro que vai ser mais leve. Existem alguns que pegam vírus que dão um quadro mais intenso, mas não é essa correlação vacina-doença, ela já está provada que assim, o sistema imunológico está ali, está funcionando, e que ela pode pegar outros resfriados, outras gripes de outros vírus, tá? Porque a gente vacina contra um determinado vírus. Ela pode entrar em contato com outro tipo de vírus. Doutora Milva, no inverno, as crianças têm mais alergias? A gente percebe um aumento das crises de alergia, até por conta dos quadros virais que geralmente aumentam nessa época. Então, assim, um paciente com uma rinite, ele tem um quadro de um resfriado, isso vai agravar a rinite dele. Então, assim, não é que a doença alérgica por si, ela aumenta no inverno, mas a incidência dela aumenta exatamente porque eu tenho mais doenças que podem desencadear essas crises. Então, a gente sabe que quadros respiratórios altos podem desencadear crises de asma, por exemplo, né? Então, é por conta disso que a gente teria uma prevalência maior da manifestação dessas doenças no inverno. Doutor Luciano, foram essas as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês que enviaram suas dúvidas, sugestões, perguntas para o nosso programa, certo, doutora? Exatamente. Através do nosso e-mail drluciano@programasaudeemdia.com.br e continue enviando também. E pode ser também através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 991 42 24 21. E não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutora Milva, antes de encerrarmos, poderia deixar uma mensagem para os nossos telespectadores? Sim, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Então, hoje a gente visa uma medicina mais preventiva do que curativa, o uso indiscriminado de medicamentos, né? Principalmente medicamentos que são vendidos sem receita, deve ser evitado, né? A farmácia ela não deve ser um local de passeio. Assim, no máximo para comprar algum desodorante, alguma coisa, mas evitar o uso de medicamentos exageradamente e procurar sempre o especialista adequado para sua, que é o melhor, né? Para sua área. Se você tem alguma dúvida, se informar, eu tenho isso, quem eu devo procurar. Então, é sempre direcionar melhor o especialista na área. Doutora, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.